Bora, nação, mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos analisar agora os comentaristas do programa Jogo Aberto falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco. Tem que ganhar essa partida aí para deixar esse momento ruim que o Flamengo passou aí para trás e começar a se preocupar com o Campeonato Carioca, né? Porque agora a importância é ganhar o Campeonato Carioca e dar seguimento na temporada 2023. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão, tá certo? Antes do vídeo, quero deixar para você uma novidade. Você que deseja fazer uma renda extra, hein? De 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Vai rapidinho e clica no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais. Clica lá, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. Mas perdeu o título, que é bem pior. 3 títulos perdidos de forma consecutiva. E a pergunta de todo flamenguista é: de quem é a culpa? Dos jogadores, do técnico Vitor Pereira ou da diretoria, que preferiu trocar o comando às vésperas das decisões? No momento, o clube só precisa de uma solução. E o estadual ganhou um peso maior daqui para frente. Questionado pela torcida, o técnico Vitor Pereira tem o respaldo da diretoria, pelo menos por enquanto. Nos bastidores da Gávea falam sobre divisão de culpa pelo momento turbulento. Para amenizar essa crise, a direção trabalha para entregar 2 reforços ao português. Um volante que não foi reposto desde a saída de João Gomes e um atacante de lado. O nome do jogador de meio de campo ainda está sendo avaliado. No ataque, o interesse por Ângelo dos Santos é público. O rubro-negro teve a primeira proposta recusada, mas vê a possibilidade de pagar 13 milhões de euros, ou seja, um pouco mais de 70 milhões de reais, por 80% dos direitos do jogador. Entre o elenco, o discurso também é de paciência com o trabalho do português. Mas queria saber se vocês estão tendo dificuldade para assimilar o trabalho do técnico Vitor Pereira, o que ele vem pedindo, esse início de trabalho tem sido complicado? Na verdade, acho que não é em termos de não entender. É que no momento, se a gente tivesse conquistado isso tudo, talvez o discurso seria diferente, mas a gente tem trabalhado, tem se dedicado. Infelizmente, o resultado que a gente precisa, né, quando é título, não veio. Mas eu acho que é isso, dar continuidade no trabalho. Temos que dar todo o suporte pro Vitor. Ele também está se ambientando, tem muita experiência com time grande. Não, tá tudo bem explicado. Se vocês pararam para ver o jogo, os caras não tiveram nenhuma chance. Desde o começo tivemos chance, bola na trave, infelizmente a bola não entrou. A vezes tem times que se encaixam muito mais rápido que outros. A gente está entendendo muito bem o que ele quer, então cabe a todos nós também ter a responsabilidade de dar o melhor a cada jogo. As disputas do primeiro semestre ficaram para trás. Restou o Campeonato Carioca, que virou prioridade no clube. Domingo, no Maracanã, a equipe de Vitor Pereira vai enfrentar o Vasco da Gama, que vem de goleada diante do Boa Vista. O clássico por si só já deixa o ambiente agitado, mas tudo o que aconteceu durante os 2 meses de trabalho do português traz uma pressão para o duelo. Vencer é urgente, recuperar o entrosamento em campo também. Agora é uma questão de coisa. Transmissão da ESPN do Star Plus, tá? 5 da tarde, mas durante toda a nossa programação a gente aquece. Bora pro Rio de Janeiro, porque agora eu chamo Pedro Henrique Torre com o lado do Flamengo na história, Pedro. Agora terminou a maratona de decisões, de finais, agora é recalcular a rota, que também acho que passa muito pela parte física, né? Bem-vindo. Tudo bem, Mari? Muito boa tarde para você aí, todos os amigos que estão no estúdio. Naturalmente passa muito pela parte física do Flamengo. Na terça-feira, quase falei quarta aqui, porque a gente está acostumado com jogos às quartas, mas terça-feira o Flamengo no segundo tempo teve uma queda. Claro que o campo estava muito pesado, choveu demais no Maracanã na terça-feira, choveu muito mesmo, até o campo se comportou muito bem ali, a drenagem, porque choveu muito.
Mas no segundo tempo o time teve uma queda física ali, assim, parece que sentiu bastante o ritmo, vem sendo tema assim, desse início de temporada. E aí muito questionamento em relação à diretoria, ao planejamento, por que 42 dias de férias, porque houve um atraso, será que isso não fez falta no Mundial, não fez uma diferença em Supercopa, Mundial, planejamento? A gente, jornalista, tudo mais, a gente é leigo nesse assunto, né? Então seria mais interessante se preparador, fisiologista, enfim, algum até membro do departamento de futebol do Flamengo pudesse se manifestar para dar uma explicação mais detalhada e técnica sobre isso. A impressão que a gente tem, de fato, é que o Flamengo está sentindo, mas internamente a gente conversa em off com algumas pessoas, sabem que o time ainda está aquém da parte física, e é natural que é início de temporada e tudo mais, ainda está tentando render o melhor. Chama atenção, claro, todo mundo sempre diz o Arrascaeta, que ano passado conviveu com aqueles problemas de pubalgia, ele diz que não tem mais nenhum problema, que não está sofrendo mais nada nesse sentido. Claro, a gente conversa com algumas pessoas e dizem, claro, ele sente algumas dores ainda assim, mas como outros jogadores que têm problemas também de pubalgia natural, outro tem problema no tornozelo, fazem tratamento sobre isso. É aquele dia a dia natural de atleta que todo mundo convive com algumas dores, mas aquele problema mais severo é o que se tem assim de informação no momento, é que o Arrascaeta não tem mais, porque ele parou completamente nas férias, então é o que se tem no momento. Então o Arrascaeta, nesse momento assim, ele mesmo admitiu na zona mista, né? Não estou num momento muito bom tecnicamente, então isso influencia, uma coisa está ligada à outra, parte física, a parte técnica, é o Flamengo tentando se recuperar aí, e no domingo já tem esse clássico contra o Vasco, lá no Maracanã. É o Flamengo tentando recuperar forças com o Vitor Pereira, nesse momento respaldado por diretoria, até os atletas também saíram com declarações a favor dele ali na saída de campo. Então vamos ver como é que isso vai se dar a partir de agora na sequência dos jogos na temporada, Mari. Pois é, Pedro, a gente inclusive preparou uma tela, porque você muito bem disse, né? Nós não temos exatamente esses dados fisiológicos e físicos dos jogadores, mas a gente pode calcular ali, entender ou analisar esse momento do Flamengo. Olha só, o rubro-negro foi o time brasileiro que mais jogou na temporada passada, em 2022. Foram 77 jogos. Isso por muitos méritos, por ter chegado em decisões, em finais de Copa do Brasil e Libertadores. O Fluminense fez 71. O Atlético Mineiro fez 67, o Corinthians 72, o Palmeiras fez 74 e o Inter fez 62. Após as férias ali do lado do Palmeiras, passou 14 dias com trabalhos de forma remota. E aí os dias de férias, o Fluminense deu muito tempo também de férias, mas a média ali de Atlético, Corinthians, Palmeiras e Inter fica ali na casa dos 30. E aí os números de jogos. O Flamengo também foi o que teve mais partidas até agora, também por méritos de ter se classificado ao Mundial. Enfim, fez 2 jogos a mais, porque tem a semifinal e a disputa de terceiro do Mundial. O que a gente pode interpretar desse momento do Flamengo? Eu acho que, como você falou ontem, né, Marra, não é um culpado. É isso, vai lá, toma um remédio, resolve. Tem várias questões que a gente pode avaliar para esse momento abaixo do Flamengo. A questão física é uma delas. O Flamengo é um time que jogou muito na temporada passada, deu muitas férias, aí tinha muita decisão, muitas mudanças. Talvez a preparação não tenha sido a melhor, mas alguns jogadores já voltaram meio ainda, né, se recuperando. Como que você faz a avaliação, Eugênio? A minha avaliação geral é algo que eu já tenho falado aqui há algum tempo. Acho que o Flamengo tem um problema de gestão. Não é uma gestão profissional. E isso influencia em uma série de tomadas de decisões do comando do futebol do Flamengo que tem repercussão dentro do campo. E aí uma das repercussões é a parte física, que realmente a gente percebe que não está bem. Talvez tenha melhorado um pouco do início do ano para cá, mas está longe do ideal. Questão do planejamento da temporada, da troca de comissão técnica, no momento em que se sabia que haveria um início de ano com muita cobrança, com muitos desafios. Essa é mais uma questão. Então são consequências todas. E isso chega até o campo com um técnico que até agora se mostra perdido no comando do time. E jogadores que também, alguns deles, como citado, o Arrascaeta aí, um dos principais jogadores do time, também não estão entregando o futebol que se espera deles. É tudo uma consequência. Não tem um culpado só, tem vários culpados, mas é um início de ano desastroso. Porque o Flamengo disputou 3 títulos e não conseguiu
nenhuma conquista. Né? O Mundial era muito difícil, mas o mínimo era chegar até a final. Não conseguiu chegar à final. Fez um jogo muito ruim contra o Al Hilal. Nesse último jogo, até teve um primeiro tempo interessante, com uma mudança de estratégia que estava dando algum resultado, mas o time foi se perdendo ao longo do jogo e acabou saindo frustrado do Maracanã, não conquistando o título, que teoricamente era o mais acessível, né? Era a Recopa. Não ganhou a Supercopa, o Palmeiras e tal. O Palmeiras é muito poderoso, tem o Mundial, é difícil. Não, mas a Recopa Sul-Americana, contra um time, né, embora tenha todo para mim, um grande case do futebol sul-americano na década, mas tecnicamente inferior ao Flamengo, jogando no Maracanã, também não foi suficiente. Então, até aqui um ano muito ruim do Flamengo. Início de temporada? Mas são 3 títulos que já foram disputados e que já foram perdidos. E 3 títulos que estavam previstos para o início de temporada. Então, não houve planejamento bem feito para ganhar esses títulos que seriam importantes. E ainda por cima, o Mundial de Clubes, né? Sim, que era um grande objetivo, né? Com certeza. Inclusive, o que foi dito na época é que o técnico foi contratado porque se imaginava que ele teria maior repertório tático para encarar o Real Madrid no Mundial de Clubes. Ele não chegou a encarar o Real Madrid. E eu discuto muito essa visão de que ele tem maior repertório tático do que o Dorival Júnior. E aí, Mar, eu fico também pensando ali quando a gente colocou na tela os dias de férias, porque isso foi levantado pelos próprios torcedores do Flamengo, né? Ali na derrota no Mundial, né, na semifinal, os próprios torcedores falaram isso, porque a gente lembra do planejamento do Palmeiras para o Mundial, né? Como tudo foi até antecipado para ter como um grande objetivo chegar bem para esse jogo. Podemos questionar ali como isso depois, o preço foi sendo pago ao longo da temporada, mas para o objetivo ele montou um planejamento específico. Porque tiveram jogadores que estiveram na Copa. Sim, mas Gabigol não estava na Copa. E não que ele esteja devendo, tá? Mas Gerson não estava na Copa. Davi Luiz não estava na Copa. Felipe Luiz não estava na Copa. Santos não estava... Sabe? O Flamengo poderia ter pensado nesse ponto também, físico, para os outros. Arrascaeta voltou da Copa, tá lesionado? Tá, você volta depois, fica um pouquinho mais. Mas dá até para outros nomes terem aparecido, né? Pode ser. Eu confesso também que não tenho uma resposta. Essa ciência, né? Porque, como disse o Pedro, assim, não sou nem apto, né? Nem capacitado para falar sobre isso. De tempo de preparação ideal, de entender os testes como estão para cada jogador, se dá para individualizar, se é para um grupo voltar antes e tal. Você acaba ficando na mão de departamentos. E aí volta no que o Eugênio falou. Os departamentos eles têm que ser completamente apolíticos, completamente técnicos, científicos, porque você precisa confiar neles. E tem que ser assim. Eu não estou falando que não é que não pode ter qualquer tipo de ingerência política em nenhum desses departamentos, porque eles determinam a saúde do jogador para as disputas. E tem um outro ponto que entra além do que está na nossa tela, né, de número de dias, de número de férias, de número de jogos, tal, que é o caráter dos jogos. A gente trouxe uma tela aqui na terça-feira de 52 ou 54 dias de trabalho do Vitor Pereira. 52 ou 54 dias de trabalho. Com 3 decisões, você vai fazer um exercício. Você vai correr 5 quilômetros. Você consegue correr 5 quilômetros? Consigo. Então você vai lá e corre 5 quilômetros. Aí quando você volta, pensa, agora eu vou descansar, né? Aí vem, corre mais 5. Ei, peraí, você está achando o quê? Aí você vai lá e corre mais 5. Aí você pensa, tchau. Não, agora corre mais 5. O seu rendimento no segundo já foi abaixo do primeiro. E o do terceiro foi bem abaixo do primeiro. Entendendo que transporta essa analogia ridícula para 3 decisões. Você sai frustrado da primeira. Na segunda, você já tem o peso, a responsabilidade e a frustração da primeira. E na terceira, você tem o peso, a responsabilidade e a frustração das outras 2. Tem um lado emocional que pesa muito mais. E isso não entra em nenhum parâmetro analisado. Não é calculado, né? Não tem como. Os jogadores sentem muito mais. Tá aí, nação. Então tá aí os comentários aí da imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo e sobre o que o Flamengo tem que fazer agora para poder seguir adiante, né? Começar a mudar essa situação que foi uma má fase que aconteceu no início da temporada 2023. Então é isso aí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.